Saudações, Dux e duquesas tricolores. A quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do GE. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro que eu faço lendo a análise do próprio GE e trago com vocês somente ponto a ponto, fazendo alguma reflexão sobre o jogo contra em questão. Nesse caso, contra o Massa Bruta, o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Dito isso, YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Então fique atento. Bom, primeiro aqui, né, sobre o jogo. Análise. Fluminense sustenta a pressão e tem defesa como pilar de recuperação no Brasileiro. Sim, teve uma pressão gigantesca, né? Tanto que o Fluminense não conseguiu jogar depois, até mesmo por conta do Marquinhos se lesionar. Isso é importante falar. E defesa, realmente, né? Não tomar gol faz com que a gente está ganhando. Caulinhos coloca Xerém em destaque e faz gol da vitória por 1-0 sobre o Bragantino. Tricolor consegue sair sem ser vazado, mesmo após a queda de rendimento. Exatamente. Por Bárbaro Mendonça. E bom, para quem não sabe, eu também faço análise do título e do subtítulo, e de fato, nada realmente a colocar. Certa, a Bárbara Mendonça, falando sobre o Cão Elias, que foi importante, falando sobre a questão da queda de rendimento, talvez muito por conta do jogo ser 11 horas e o Fluminense ter treinado muito pouco. Vamos ver somente agora no Fluminense e Bahia, ver se continua essa queda de rendimento ou não, tá? A manchete do jogo desse domingo entre Fluminense e Bragantino, evidentemente, é a vitória por 1-0. É a vitória por 1-0. É a manchete, né? Concordo. Cão Elias fez o seu terceiro gol em 4 jogos. O Tricolor emendou 3 triunfos consecutivos. 3 vitórias, né? E agora está a 1 ponto de deixar a zona de rebaixamento. Ah, porque ele já falou vitória ali, tá? Mas há outro ponto no duelo no estádio Nabi Abichedi, que merece destaque: a postura do Flu sob pressão. Só para falar aqui, né, para quem não entendeu, já que ela colocou a palavra vitória aqui, ela não pode colocar a palavra vitória aqui. Então ela tem que colocar outra palavra que significa a mesma coisa que vitória, que é triunfo. Então, muito bem ali o texto da Bárbara Mendonça. E realmente, pressão. Foi uma pressão absurda, e eu falei para vocês que era isso que ia acontecer. Pode ver lá pegar meu pré-jogo para ver o que eu sentia sobre isso tudo, tá? Discordo com o Phil, né, que ele falou que o Mano acertou na escalação. Não acertou. Eu acho que pra mim o Fluminense poderia ter ido com uma postura mais defensiva, mas tudo bem. O primeiro tempo começou morno, e Fábio só foi de fato ameaçado em um lance que afastou o perigo com um gol de soco. Com um soco. A partida seguiu equilibrada e pouco nivelada por baixo, até que Mano trocou Serna em áreas de lado. O camisa 21 passou a cair pela esquerda e o novo reforço que ganhou sua primeira chance como titular seguiu para a direita, né? Eu gosto muito porque os dois sabem jogar de ambos os lados. Eu falei justamente isso. Hoje os pontas, eles são os pontas não de lado. É tão notável. Só para te mostrar uma coisa, por exemplo, quando você vê aqui Fluminense Transfer Market, por exemplo, e a gente olha, por exemplo, aqui, isso é importante falar, que eu acho que está errado no Transfer Market. Ele coloca assim, ponta direita, ponta esquerda. Não existe mais ponta direita e ponta esquerda. Existem pontas. Ponto. Acabou. O cara sabe jogar na ponta. E de fato, é isso que acontece. Tá? Então é muito bom colocar isso. E de fato, né, essa mudança aqui pra mim foi espetacular, tá? Foi uma mudança de lado, até porque um lado tinha o Juninho Capixaba, o outro tinha um jogador que era mais defensivo, colocou o Arias para marcar, mas o Serna não tem tanta essa situação de recuperação de bola, ou seja, melhorou o time nessa situação, tá? Mas antes de a gente falar mais sobre isso, se inscreva no canal,
faça o triplo C, que é curso, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor Dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Foi nesse momento que o Fluminense conseguiu desencaixar a marcação do Bragantino e usar mais os extremos do campo. Aos 31, Diogo Barbosa iniciou jogada que terminou com a finalização travada de Cão Elias. Minutos depois, o moleque Tcheren cruzou para Serna, que soltou o pé e forçou o Lucão a fazer uma bela defesa, né? Que foi aquela defesa muito boa de um ótimo goleiro. Ó, Lucão, se você for para qualquer outro time, você vai bem, tá? Eu gostei do Lucão. O tricolor ganhou o corpo na BCD e passou das cartas. Até que aos 43 minutos, Serna ficou com a sobra depois da zaga do Bragantino afastada de escanteio. O colombiano tocou para Ganso, que cruzou na medida na área. Cão se esticou, tocou e viu a bola morrer no fundo da rede. 1-0 para o Fluminense. Uma jogada treinada previamente, como revelou a joia tricolor, que realmente, né? Só para falar aqui. Ah, mas o que é isso? Essa jogada, para quem não sabe, eu vou falar novamente, é uma jogada que diversas vezes Cão Elias, Matheus Reis fazem. Cruza para mim, mas cruza justamente dessa maneira. Ele fez a mesma coisa. Ele emulou, o Ganso emulou Matheus Reis. Muito bem colocado. Vem então o segundo tempo. E o técnico Pedro Caixinha mudou o cenário do jogo, a promover a entrada de Mosqueira e Ramírez, que soltou um chute na trave logo aos 5 minutos do segundo tempo. O Bragantino começou a ditar o ritmo do jogo, pressionando o Fluminense. Pô, o grande problema que estava acontecendo no Red Bull Bragantino era justamente essa situação de você poder ir para a linha de fundo. O início era muito mais tentar ganhar o meio de campo, viu que não era assim. O Caixinha abre o seu time com esses dois jogadores e faz com que o Fluminense perca de vez a pressão que estava acontecendo. Para os mais traumatizados pelo 2024 do Fluminense, a sensação era de que o gol paulista sairia a qualquer momento. Talvez até uma virada, mas isso não aconteceu. A minha sensação não foi essa, tá? Tá, o Bárbaro? A minha sensação foi que eles poderiam ficar 10 horas ali. Nenhuma seria gol. Sabe? Diversas vezes eu tenho essa sensação, sabe? Que às vezes o Fluminense faz um grande jogo e 10 horas, poder fazer 10 horas que ele nunca meteria gol. E era a mesma sensação do que essa. Eu falei assim, cara, a minha sensação, eu até falei com meu pai. Falei assim, pai, a minha sensação é que o Bragantino ele pode fazer 10 horas. Eu tava tranquilo. Eu só queria que acabasse logo pra fazer o pós-jogo com vocês. Mas eu tava tranquilo. Fiquei muito feliz. Isso porque, mano, ao perceber o jogo que se desenhava, optou por povoar mais o meio de campo. Marquinhos entrou no lugar de Serna para incrementar a recomposição. E minutos depois foi vez de Lima e Nonato substituir Ganso Martinelli. O equilíbrio pouco a pouco foi reaparecendo. Até porque o próprio Lima tem uma função bem defensiva, o Nonato também, o Marquinhos também. O Marquinhos jogou de lateral, então, ou seja, tecnicamente era 4 laterais para defender o Fluminense. Renato Augusto e Felipe Andrade fecharam as 5 substituições do Fluminense já perto dos 40 minutos. Uma substituição sobrando teria sido bem-vinda, visto que Marquinhos sentia a coxa e teve que terminar o jogo no sacrifício. Mas no fim, tudo funcionou para o tricolor, que emendou a terceira vitória seguida. A gente foi até com -1, né, na situação toda. E de fato, né, o próprio narrador ele falou uma coisa interessante, né, que o Renato Augusto ele gosta de fazer isso, ele gosta de colocar o jogo para demorar para acabar, entendeu? Para demorar o jogo, para o jogo não mais prosseguir. E foi muito bem colocado. Alguns jogadores mais antigos já brandam que o 1-0 está bom. Está bom, é futebol e não basquete. O próprio Mano Menezes falou sobre isso, tá? Eles não estão 100% errados, claro. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, que vai minimizar o impacto de 3 pontos. Cão Elias merece aproveitar a boa fase, mas seu gol não é o único ponto digno de nota. Tá quase acabando. Fica tranquilo, gente.
Nesse momento, ainda se sente muito desconfortável. É essencial que o Fluminense saiba suportar a pressão. Uma pitada da sorte, como no lance de Ramires na trave, também ajuda. Fato é que todas as séries de vitórias, seja ela menor ou menor, eventualmente chegará ao fim. Acho que eu venho falando também diversas vezes, né? Para um time em crise, qualquer progresso é válido, seja ele menor em um empate ou maior em uma vitória. Os dois casos conversam com o princípio de não ser vazado. Ao entender essa ideia e aplicar em campo, Mano mostra que está alinhado com o momento do Fluminense. Muito bem colocado. A vitória por 1-0 dá gás ao time e amplia a confiança de novos desafios ao horizonte. Em agosto, o Fluminense terá que conciliar a recuperação no Brasileiro com as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. O Fluminense volta em campo contra o Juventude na quinta-feira para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o do próximo duelo tricolor será no domingo, contra o Bahia, no Maracanã. Ou seja, estamos aqui na segunda-feira. No domingo já tem Bahia. E antes a gente teria o Juventude. Ou seja, temos o jogo antes do jogo contra o Bahia. Maravilhoso. E é isso, né? Muito bem pontuado, né? Pela Bárbara Mendonça. E espero que realmente tenha resumido também o jogo inteiro. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição TV, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, 7 sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima.